Bem-vindos ao Fronteiras de Impacto, o podcast da Coalizão pelo Impacto. Existem vários fatores importantes para o sucesso de um negócio de impacto, mas com certeza o perfil do empreendedor é um dos maiores deles. O empreendedor no Brasil, ele normalmente tem que empreender por necessidade. E imagina quando ele resolve incluir a questão do impacto. Ele precisa garantir a sobrevivência dele. Na maioria das vezes, o empreendimento, aquela organização, é a principal fonte de renda desta pessoa, desse empreendedor. Ele tem que buscar financiadores, ele tem que garantir a sustentabilidade financeira do negócio e ele tem que pensar soluções para problemas sociais e ambientais. E a gente se pergunta, por quê? Por que uma pessoa resolve empreender com esse olhar de resolver problemas que são de todos nós. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Renato Rosas, que é da Organização Comunitária de Adesão Social de Belém do Pará, a Roberta Capitão, que é da Organização Empreendedoras da Restinga, do bairro da periferia de Porto Alegre, e o Wilson Campagnoli Júnior, que é da 2,5 Ventures e que atua em Campinas, no estado de São Paulo. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Pelo convite, sempre bom estar conversando, dialogando cada vez mais sobre o que a gente faz. Quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, mais a gente entende e pratica, né, o que a gente faz. Isso aí. Então eu vou começar com a pergunta que motivou o tema desse episódio, né? O que motiva uma empreendedora ou um empreendedor a abraçar um negócio de impacto, né? Por que tornar-se um empreendedor que quer resolver um problema socioambiental? Renato, você quer começar? Posso falar sobre esse tema. A pandemia, eu acredito que foi um momento o qual aflorou ainda mais essa necessidade que o empreendedor social, principalmente aqueles que nasceram em baixadas, periferia, em ressignificar muita coisa que acontece dentro da periferia para se relacionar com essa libertação que se diz que o empreendedorismo causa. Então, nós já somos criativos na periferia. Nós já temos um contingente que consome dentro da periferia, ele chega a números de não existe, eu acho que, periferias grandes com menos de 80 mil habitantes. E nós temos uma terceira situação, que são as mulheres. Hoje eu faço parte do movimento pró-feminista que entende que a solução de um Brasil empreendedor é essa educação matrilinear. Então, hoje as mulheres percebem que se elas não forem para um âmbito de trabalho que tem essa força empreendedora, provavelmente seus filhos vão passar necessidade. Então, o que acontece hoje? Dialogar com essas mulheres da comunidade, entender quais são essas dores que a comunidade tem em solução, você consegue atingir um patamar de compreensão do que é empreender. Seja na costura, seja num restaurante, seja inventando uma nova receita, seja vendendo um produto que é da biodiversidade, seja inventando um que é a compreensão, é entender quem são essas personas aí que vão se tornar empreendedoras. Para nós,
dentro da Amazônia não tem uma outra persona mais interessante do que essas mulheres. E no caso da Restinga, Roberta? Eu acredito que o perfil do empreendedor de impacto pode ser a característica maior da Restinga, mas de uma maneira geral do Brasil ele tem que ter um quê de indignação, né? Um inconformismo e principalmente de ver que quem deveria fazer não faz, e aí ele toma a iniciativa de vou lá e preciso fazer de alguma forma. E bem como tu disse no início, né, empreender por necessidade. A periferia não existe outra alternativa que não seja por necessidade. Eu também faço parte desse recorte de empreendedorismo feminino e se as mulheres não empreendem, principalmente pela parte dos seus filhos com horários de creche, são incompatíveis para uma mulher. Uma mãe solo que não tem uma rede de apoio, ela não consegue ser uma CLT. Então, vem a necessidade, sim. Até então, ela não entende que ela é uma empreendedora. A gente usa muito o termo lá de eu estou me virando, estou trabalhando por conta. E quem vê de fora diz para ela, não, tu é uma empreendedora, sim. E a única diferença que ela tem é essa flexibilidade de horário para poder ir buscar o filho na creche, retornar e continuar a jornada de trabalho. Então, eu acredito que querer fazer diferente, esse quê de indignação, faz com que o empreendedor, de uma maneira geral, se movimente. E agora, fazendo o impacto social, que é o que a gente nem tanto seria o ambiental. Eu trabalho mais no impacto social, né? De integração dessas mulheres, de valorização dessas mulheres, de afastamento da violência, porque muitas dependentes de maridos violentos, se elas não têm independência financeira, elas não se libertam. Então, todo esse ecossistema social é que a gente está inserido. E em Campinas, Will, como é que você vê esse perfil? Vou passar um pouco pela experiência da 2000 Ventures, né? E falando do perfil de empreendedor e empreendedora, o que a gente percebe quando a gente está selecionando o negócio para poder trabalhar em conjunto é um propósito muito forte. Então, assim, o propósito vem em primeiro lugar e é algo intrínseco que vem de dentro, que vem, seja por alguma percepção que teve através da realidade do mundo. Dando meu exemplo, né? Eu me tornei vegetariano por conta de negócios de impacto, né? E por conta da minha jornada de autodesenvolvimento. Então, chegou um dado momento que eu falei, o impacto da minha alimentação, né? Então, me fez mudar a mim mesmo. Então, o que eu percebo dos empreendedores e empreendedoras é que é uma autorrevolução em primeiro lugar. Então, essa autorrevolução, que é uma percepção do mundo, faz com que esses empreendedores e empreendedoras sejam corajosos e corajosas para querer fazer um empreendimento que é muito mal entendido pelo nosso mundo atual, pelo capitalismo selvagem, né? Então por isso que sou adepto de capitalismo consciente, essas coisas, para que haja o impacto com a mesma importância que o resultado financeiro, né? Nenhum nem outro. Então, isso para nós, né, para nós de 2020 é o que a gente percebe. Então, o propósito vem em primeiro lugar e aí as outras coisas vêm por consequência. Tu tinha falado de brilho no olho, né? A gente falou muito sobre brilho no olho. Eu acho que realmente é o propósito aflorando. Exato. Tanto é que é uma das primeiras coisas que a gente olha quando a gente está selecionando é isso. Tá com brilho no olho, tá? Tem aquela energia vital interna de estar, né, colocando no negócio, né? Porque a gente sabe que é difícil, né? A gente lida com isso todos os dias e vê que é um desafio muito grande. Pois é, que bacana, né? A necessidade se unindo aí ao brilho no olho, ao propósito e à indignação também, né? Agora, eu gostaria de perguntar para vocês, o empreendedor social, ele se reconhece assim? Como é que é essa jornada do empreendedor? Como é que é a sua realidade, Renato, em Belém? Então, eu acredito que o empreendedor, ele, primeiro, característica que ele tem, vou usar esse termo, é um coração. Ele tem que ter um coração para unir o empreendedorismo com o social. Porque
No momento em que ele se depara com um objeto que precisa ser escalável ali dentro do trabalho que ele está realizando e que ao mesmo tempo aquilo precisa trazer justiça social, ele encontra várias barreiras que já estão estruturadas aí, né, há muitos anos no processo de colonização do Brasil, que fazem com que ele tenha que se readaptar. Por isso eu havia dito no início que é ressignificar. Então, hoje, quando nós pensamos em fazer com que aconteça algum negócio dentro da periferia, no mínimo, nós temos que estabelecer um diálogo profundo com essas pessoas ali de dentro. Fazer um design thinking muito assertivo para entender quais são essas dores de ambos os lados, para que se venha a criar alguma coisa que realmente vá atingir, essa palavra é um paradigma dentro da Amazônia, que eu vou falar aqui, a escala. Escalar coisas que tenham processos limpos, que tenham justiça social, que seja inclusivo. Hoje é um trabalho minucioso, o qual você precisa dialogar muito. Meio que entrar naquele hub de negócio ali, errar, para acertar e conseguir fazer com que as pessoas possam comprar a tua ideia com essa movimentação de impacto social. Porque você pensa em escalar um produto, geralmente você faz isso ou desconsiderando a sazonalidade da floresta, querer criar uma monocultura para plantar um certo tipo de diversidade que você vai vender aquilo, aí você vai acabar com a biodiversidade, você acaba com a floresta, ou então você faz um tipo de trabalho onde você prioriza pequenos grupos. E essas duas coisas são feitas dentro da Amazônia há muitos anos. Isso é completamente errado. Por isso que você vê uma Amazônia abundante de biodiversidade, de gado, de fruto, de fauna, de flora e populações ali dentro passando fome. Isso aqui é a coisa mais gritante da minha vida, quando eu saía na pandemia para distribuir cesta básica num local onde estava fruta virando lixo. Você ficou, Difícil. o que está acontecendo aqui, cara? Aonde foi que a gente errou o relacionamento? Então, você me pergunta sobre isso, empreender hoje é estabelecer pessoas que vão se relacionar com essa linguagem de trabalho. Elas precisam compreender que esse capitalismo de stakeholders, ele tem que estar alinhado com algum tipo de pensamento que venha, no mínimo, mitigar a fome, trazer mais justiça social e colocar um estatuto que te possibilite esses mecanismos, que venha a priorizar uma produção que traga ali um recurso renovável, acompanhando a sazonalidade da floresta e fazendo com que essas pessoas realmente tenham uma plenitude de vida, no mínimo uma casa melhor, uma moradia melhor, que possam ser oportunizadas a fazer parte desse negócio, ter pertencimento, né? Roberta, queria te perguntar, o Renato trouxe muito essa questão, né, de se descobrir, de criar consciência para se tornar um Da coalizão. E eu pensei, o que essa gente quer comigo? Né? E que nem eu falei, quando eu recebi o primeiro e-mail, eu deletei porque eu achei que era alguma coisa de política. E eu deletei. E eu só fui atrás desse e-mail depois quando me ligaram, foram insistentes, entende? Roberta, tu recebeu o e-mail, tal. Ah, aí que eu fui ler. Li, não entendi. Não sei o que é impacto, não sei. Fui de curiosa. E aí, chegando lá, todos muito amáveis, e aí eu vi que tinham professoras de faculdade, gente, o que eles querem comigo? E aí que eu brinco, né, foi proposto fazer um hackathon. E eu pensei comigo, vai ter dança. Eu não sei o que era, não é a minha realidade. E eu fui tão acolhida que eles mudaram o linguajar, viraram a chavinha e me explicaram o que era hackathon. E eu, tá,
isso aí eu faço toda noite antes de dormir. Não levo 3 dias para fazer isso, né? Várias possibilidades, resolver um problema. Ok, eu faço isso. E o que eu percebo? Assim como eu, existem muitos outros lá, que inclusive já desenvolvem negócio de impacto. Só que eles não têm... Essa informação não chega. Ainda está num mundo de privilegiados. Não chega. Então, aqui a minha luta e a minha batalha justamente é para que essas informações sejam populares, cheguem a mais pessoas, porque assim como eu fui descoberta como uma empreendedora social e fiz isso a vida toda, não sabia que era, existem muitos outros, né? Então, que nem o Renato disse, a gente já trabalha nisso, o conceito que é novo. Só isso. E eu tenho certeza que quando a gente encontrar esses empreendedores, eles vão dizer, tá, é isso. Então tá, dá esse nome porque eu já faço isso. Wilson, a 2,5 Ventures, ela é inclusive uma organização estruturante em Campinas. Como é que você encara esse desafio de encontrar as Robertas e conscientizar essas pessoas que elas são empreendedoras sociais? Excelente pergunta. É um desafio enorme, né? Vindo para cá, eu vim com a Ana da Casa Hacker, né, que faz parte do ecossistema. E eles atuam muito na periferia, né? E conversando com ela, uma coisa que a gente percebeu é que o empreendedor ou empreendedora de periferia, pelo menos em Campinas, o que ressoa muito é a parte cultural. Então, chegar pela cultura, né? Se for chegar por outra porta, pelo menos pelo que a gente entende por lá, é mais difícil e tem que ter já uma organização que está atuando lá para ter aquela coisa do espelhamento, aquela coisa da confiança. Isso. Não é só bater na porta e falar, venha empreendedor que a gente tem uma oportunidade. Primeiro que a gente não é daquele ambiente, né? A gente está na bolha, né? Estamos na nossa bolha. Então, precisa ter um espelhamento de confiança na comunidade, normalmente entrando pela parte cultural, que é muito forte, é onde o empreendedor, as pessoas que estão nessa região mais de vulnerabilidade, é uma forma de exercer a única coisa que ela consegue... Cidadania dela. Exatamente, a cidadania através da cultura. Então, é uma outra pegada, né? Então, eu tô saindo da minha bolha, até por conta dos projetos que a gente está envolvido, para estar mais em contato com esse cenário, né? Então, é um desafio grande, porque tem toda uma questão, né, que a gente inclusive conversou hoje ao longo do dia, né? Nosso grupo lá de trabalho que a gente estava. A linguagem, ela tem que ser algo muito simplificado para poder entender, né? A pessoa poder conectar. Porque se a gente não tem uma linguagem adequada, não há conexão, né? Não há entendimento e não há conexão. E se não tem... Costumo brincar, né? O Renato falou do coração, eu costumo falar que a gente precisa conectar os corações inteligentes, né? E para ter essa conexão, precisa ter uma comunicação adequada. Olha, hoje o que eu percebo é que o trabalho do empreendedor social, ele demanda uma quantidade gigante de energia. Você tem que ter energia para fazer aquilo. E buscar essa energia, às vezes, depende de algumas atividades como a arte, o esporte. Como é que você vai entrar numa comunidade, por exemplo, que tem uma limitação já de informação, né? E mostrar para eles que precisa fazer tal projeto que é de uma magnitude que ele não enxerga. Sim. Você tem que virar uma chave na cabeça dessas pessoas. Que é possível. Que é possível e dar energia. Tem muitos projetos que acabam porque eles não tiveram aquele aporte de energia suficiente para dizer, gente, a gente vai fazer esse trabalho, daqui a 1 ano vai acontecer isso, daqui mais 1 ano vai acontecer isso. Às vezes é um projeto que vai se desdobrar em 10 anos, mas que se você colocar aquela primeira energia ali, souber guiar aquele trabalho e dizer como é que ele vai ter um dinamismo, você faz com que aquelas pessoas cumprem junto com você aquela ideia. E a arte, né, ela faz muito isso. Lá na Amazônia, as comunidades todas são envolvidas com
algum tipo de atividade artística, seja relacionada com festa de família, com festas religiosas, as quais, se a gente faz sentido para a comunidade em se inserir nessa movimentação artística, eles geralmente entram com a gente também para gastar essa energia no empreender. Porque não é fácil. Você chega para empreender, você precisa ter conhecimento técnico. Você precisa desenvolver uma operação. Você precisa levar pessoas para capacitar, ter um outro nível de informação. Pessoas precisam ser formadas. Você precisa furar a barreira do mercado. Cara, se não colocar arte, esporte, coisas que viram essa chave e nos dão energia, provavelmente a gente fica exaurido. Eu sou uma dessas pessoas, estava falando para vocês, que vira e mexe eu tenho que estar cantando, eu tenho que estar tocando, eu tenho que estar envolvendo a criançada junto comigo para tocar um tambor ali dentro do quilombo ou da aldeia indígena, eu tenho que dançar, tenho que ir pro meio do mato, correr, achar graça, rolar na lama para conseguir empreender, gente. Essa é a nossa realidade. A realidade que eu acredito que nesse primeiro momento, para ter esse acesso ao extremo, né, a outra ponta, para que eles também participem dessa inovação que está tendo agora. Porque se não fizermos isso, esse olhar empático, essa bolha vai ficar sempre para os mais privilegiados, né? Exato. E eu queria perguntar para vocês justamente sobre isso, né? O que esse empreendedor, o que ele precisa em termos de perfil também para conseguir se conectar com os outros atores que nós temos no ecossistema de apoio aos negócios de impacto. E aí eu vou dar, inclusive, exemplos. Como fazer esse empreendedor social se conectar com a academia, com o setor público, né? O que esse empreendedor precisa ter, né? Eu imagino aí que, né, no mínimo, uma resiliência muito forte, mas o que a gente precisa, inclusive, como capacitá-lo para que ele consiga fazer essas conexões também que envolvem esses outros atores que também não são muito, digamos assim, abertos, né? Assim, eles têm a linguagem própria deles, Claro. eles têm o interesse próprio deles. Então, como é que isso é feito? Como é que vocês enxergam isso? Eu acredito que o empreendedor que ele já está trabalhando, ele é muito operacional. Ele sabe fazer o produto dele. E que nem eu digo, o empreendedor, muitas vezes, ele fica numa bolha, ele fica tão fechado, trabalhando naquilo que ele não vê o que está acontecendo. Né? Então, enquanto ele é ali somente a operação, ele não consegue ver a gestão, ele não consegue ver o que está acontecendo no mundo. Acredito que nesse primeiro momento, a ação precisa vir de fora para dentro. Assim como eu fui resgatada. Porque eu não saberia, porque as palavras para mim não faziam sentido. No empreendedorismo de periferia, precisa ser o inverso. A proposta das empreendedoras Restinga, inclusive, é fazer organizações em várias periferias, não com o nome das empreendedoras Restinga, com o nome que se identifica lá em Belém, em todo local, entendeu? Cada um com o seu nome, mas já estruturado, organizado, porque aí sim, tendo lá seu CNPJ, os quinais direitinho, as próprias outras associações é mais fácil de encontrar, e aí sim entrar na periferia. E ali, aquele núcleo que já está organizado, esse núcleo vai ter o papel de encontrar as outras pessoas. Legal. Faz muito sentido o que você fala. E até do ponto de vista de que empreendedores que são de Baixada, geralmente, vamos falar esse termo, a ficha deles caiu quando eles saíram. Por exemplo, a minha família nasceu lá na Baixada, né? Minha casa toda de madeira, eu via o lixo, os bichos tudo debaixo do meu quarto, né? A maré passando. E vendo meu pai trabalhar, estudar, e a nossa casa mudou, tudo. Comecei a vir para São Paulo, me tornei assessor científico de algumas multinacionais. Então, tem a ver com o que você falou. Quando eu comecei a vir para São Paulo, estudar, entender como é que eles... Tem outras coisas. Então, assim, a ficha vai caindo e você vai percebendo que você pode somar, mas tudo está ligado à informação e você ter relacionamento.
com pessoas que realmente sabem trabalhar nesse sentido. Né? É uma linha de trabalho. Então, quando eu voltei para minha baixada com essa vontade de levar esse crescimento, foi muito do que aconteceu fora. Né? Eu não foi de fora para dentro, né? Só que foi um cara de dentro que foi lá Que fora foi e viu. e Opa, voltou. Isso acontece muito Brasil afora. É porque, inevitavelmente, o que aconteceu comigo foi informação, né? Eu fui crescer. Conhecimento, E exato. me tornei a pessoa que eu sou hoje, com vontade de cada vez mais ampliar isso. Você vê esse processo em Campinas também? Eu vejo até uma coisa meio universal, assim, né? Independente de região. Pelo menos dos contatos que eu já tive com empreendedores e empreendedoras mais vulneráveis, acho que o primeiro ponto é eu ter respeitado o ambiente, ter respeitado quem aquela pessoa porque como são realidades muito diferentes, às vezes uma palavra que a gente pode falar ali naquela conversa pode mudar o jogo. Ou para acabar com a vida daquela pessoa, ou não. Então, assim, sempre que eu tô mentorando, e aí, independente de ser uma pessoa de uma região mais vulnerável ou não, eu sempre tenho um respeito à jornada daquela pessoa, a entender o que para ela, pra gente, né, que tá num outro ambiente, pode ser simplesmente uma coisinha ali, um tijolinho, para aquela pessoa é o mundo dela. É o mundo dela, É né? incrível. Wilson, é muito bom quando a gente entra nesses assuntos, porque você vai cada vez mais afirmando, né? Uma das coisas interessantes de empreender, cada vez mais você fortalecer essas narrativas, principalmente das mulheres que a gente percebe lá. Porque o Brasil é um país étnico. E dentro das periferias acontece essa etnicidade de uma forma muito complexa. Você vê as pessoas se misturando todo o tempo. E, cara, o que você está falando nada mais é do que o respeito. Sim. Você tem um respeito pelo processo. E quem é aquela pessoa? Cada um tem um processo. Você tem um processo, eu tenho o meu. Você tem o seu. E a forma. O processo como aconteceu e a forma como aconteceu. Tem que respeitar. Porque a gente não sabe em que momento aquela pessoa teve um insight de criar alguma coisa baseado no que é a vivência dela. Seja de comunidade, seja de E tudo é referencial, né? Tudo é referencial. Seja qual foram aqueles padrões que ela assimilou e tomou como referência que fez ela chegar. E é importante, por exemplo, olha, hoje, esse primeiro dia de reunião com o pessoal lá, eu tive vários insights, mas eu não imaginava que o projeto ia ter tantos desdobramentos. Então, eu ganhei uma energia por saber que aquilo não vai parar no projeto que a gente está fazendo. Então, cara, isso muda tudo. Porque eu vou voltar para lá, para o projeto que a gente faz e poder dar mais esperança. Pessoal. Gente, vamos continuar dialogando, vamos firme, não vamos deixar a peteca cair, porque o que nós fazemos aqui está sendo visto, está sendo valorizado por pessoas que querem que esse trabalho cresça. Então, cara, muda tudo o respeito. Total. Eu queria... Posso só puxar um ponto disso para não perder o fio da meada? E esse ponto que você falou tem a ver muito com uma coisa que eu falo muito lá, que é a gente tem que potencializar a luz no final do túnel. Verdade. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas não enxergam essa luz e elas só precisam de uma luz. Precisa de uma saída da situação atual de onde ela se encontra e a gente tem que ser o conduíte. Porque vai ser um momento que tu vai dizer pra ela assim, vem comigo, só vem. Isso. Só vem. Exato. Até ela conseguir, adorei isso, potencializar a luz. Aí Exato. sim ela vê. E aí tem um outro ponto que é exemplo. Precisa ter exemplo. Exemplo de alguém que saiu daquela situação, trazer, E quanto mais próximo, melhor. Exato, essa pessoa conseguiu, ela tá aqui agora, é possível. Bom, uma coisa é incrível como essas coisas, para quem é mesmo de periferia, de baixada, não adianta você meio que falar muita coisa. Quando a gente fez o nosso primeiro projeto, foi apoiado pela ONU, que é o Farofa Black em Favela, onde inclusive a gente se debruçava nessa questão da etnicidade, dos padrões da cultura, de ser intercultural. Muitos dos jovens que estavam no tráfico de drogas, não adianta, cara. Você chega, cara, para de fumar, para de... Não, cara, tem que viver
qual é a mente do lado daquele jovem. Ele tá vendo que você vive de uma forma correta dentro daquela periferia e que você não entra naquele jogo, né? Que para Baixada, isso é para quem é líder de Baixada, é uma linha muito fina, porque para muitas Baixadas ali, isso é trabalho. Então, como é que eu vou me relacionar com esse processo ali, ó, que a gente está conversando? Você vive ali dentro e mostra, e a sua vida vira uma sugestão. Só eu vivo assim, eu vivo bem, eu tô bem. E vira uma alternativa, né? Eu acho que tem isso Então, muito é forte, muito né? cuidado. Cara, se tu é um traficante, tá fazendo. Não, calma. Ah, tá te prostituindo. Não adianta. Não presta falar isso pra uma baixada. Porque assim, você tá saindo daquele linha do que é o processo da pessoa. Cara, nós temos um Brasil de 500 anos de inconsciente coletivo de violência, estupro. Então, cara, como é que você vai querer chegar agora, condenar uma pessoa dentro de uma periferia, uma pessoa preta, ou então uma pessoa que tá ali à margem por causa de uma série de situações que é toda uma estrutura. A gente tem que ter muito cuidado. Agora, gente, eu queria voltar num ponto que eu achei muito interessante, que você falou, Renato, e vocês comentaram, que foi essa questão de que a gente tem que tirar, às vezes, o empreendedor desse olhar fechado e levar para um outro mundo. Queria perguntar se vocês enxergam na Coalizão potencial para fazer isso e como? Como é que vocês acham que a Coalizão pode ajudar nesse processo de apresentar para o empreendedor social alternativas? Olha, eu hoje realmente percebi que uma das coisas interessantes que vai acontecer com uma coalizão e vai ser um divisor de águas mesmo é o fato de ter uma rede de pessoas interessadas em causar esse impacto em vários níveis, em várias dimensões. Eles mostraram uma matriz com 8 dimensões que são de pessoas que estão ali realmente participando de uma sociedade que precisa avançar, atingir um outro nível e que não é um nível vamos falar assim, de autoconhecimento, mas é de fazer. Vamos chegar e fazer acontecer o empreendedorismo em locais que não acontece. Não dá para fazer isso só com o empreendedor social. Você tem que ter administração pública. Você tem que ter a empresa grande do Brasil. Você tem que ter a multinacional. Você tem que ter o pessoal da comunidade sendo capacitado. Então, o Coalizão é a primeira vez que eu estou vendo uma conjuntura onde sentaram pessoas dessas dimensões para ouvir e para falar o que eles pensam. Porque não tem, eu acho, uma outra forma de atingir um denominador comum para o tamanho da injustiça que existe no Brasil com relação à divisão de bens ou de alimentos ou do que você possa pensar, se não houver um diálogo mais profundo e constante. Isso que a resiliência principal, principalmente da parte das empresas, porque quem é da periferia está aberto a dialogar. Geralmente as empresas grandes, devido a essa escala e a forma como eles praticam isso, eles não estão tão abertos a dialogar, a abrir o seu negócio para dizer assim, eu vou te dar uma parte aqui, só que vai ser desse jeito. Tá aí, você vê que hoje o ativo natural, ele é o dinheiro do mundo. E a galera já envelopou isso, né? Não estou falando que é errado. Mas, no mínimo, eu tenho que compreender como ele vê isso. O que é um green bond? É um título de renda fixa, se tu faz com uma corretora. Eu tenho que entender, senão eu não vou conseguir empreender. Se é a empresa grande, sei lá, o Elon Musk, ou seja, quem for da comunidade europeia, ele está na cadeia de trabalho que eu preciso. Então, eu tenho que entender como esse cara pensa para dar aqui uma solução viável para a minha periferia, para a minha baixada. Senão a gente vai continuar à margem do negócio e não é o que a gente quer. Então, e você, Roberta, você enxerga também essa possibilidade, esse potencial da coalizão? Como é que é lá no caso de Porto Alegre? Acredito. Acredito que a coalizão pode contribuir, principalmente na força que ela tem, para pedir políticas públicas. No sentido também de leis de incentivo, né? Já saiu um decreto que
é o início de alguma coisa, mas o empreendedor que ele não tem incentivo fiscal, nada disso, já é uma dificuldade empreender por impacto social e ambiental mais ainda. E como a gente está no início ainda, apesar de já ter muito tempo ICE, tudo isso, eu acredito que a gente está sendo os precursores ainda nesse projeto, né? E acredito que a coalizão, ela poderia se comunicar de uma forma mais popular. Talvez por uma mídia de TV, alguma coisa nesse sentido, para conseguir chegar quem já faz e não sabe. Acredito que esse primeiro papel é isso. E depois, tendo essa força de mais pessoas, de mais negócios acontecendo, vai chamar mais atenção, aí sim, da governança e de outras coisas, né? Mas eu acredito que sim, que a coalizão pelo impacto é sensacional e fundamental e necessária nesse momento, no papel que ela está desenvolvendo, na força que ela está tendo e principalmente na seriedade que a gente está vendo, né? Nós seremos os multiplicadores dessas informações essenciais nesse processo de afirmação de que sim, negócios de impacto social e ambiental são necessários. Você quer complementar, Will? Pensando Sim, na realidade de Campinas? sim. Não só na realidade de Campinas, mas das outras cidades também. Para mim, eu vejo que o projeto da coalizão é um dos projetos atualmente mais importantes de negócio de impacto no Brasil. Também não conheço outra. Não tenho dúvida disso. E eu tenho 2 bonés, né? Eu tenho o boné da 2,5 Ventures como fundador ali, junto com o time, e tenho o boné de coordenador da cidade de Campinas através do projeto da coalizão. E o que eu sinto na minha execução nesses 2 bonés é que o principal ativo da coalizão é a mudança de mentalidade. Assim, o fato da existência da coalizão, o clique é a mudança de mentalidade, onde eu, você, os empreendedores e empreendedoras, entendem que eles fazem parte de um ecossistema. Uma grande provocação que a coalizão, E a aí, partir de hoje, causou. Né? e aí a questão é, eu ajudando o ecossistema, eu me ajudo. Então, esse pequeno detalhe, ele é importante para que haja mais efeito de rede e as organizações saiam dos seus silos. É porque falando de Campinas, por exemplo, né? Campinas, a gente tem um desafio que tem muita coisa acontecendo. Muita tecnologia, muita inovação, né? Então tem o Vale do Silício ali perto da Dom Pedro, a gente brinca, né? Então assim, tem muita coisa acontecendo e as organizações têm agenda própria. E não precisam sair dessa agenda. Porque tá bom para eles. Porque tá tudo certo, eles conseguem ter resultado, etc. Então, o fato de fazer esse clique, de falar, olha, primeiro, negócios de impacto são importantes para você, porque você faz parte do ecossistema, o ecossistema faz parte do mundo tem pessoas, tem biosfera e tem tudo isso. Então, a pessoa conseguindo se localizar onde ela está e qual é o contexto de tudo isso, para mim é o grande poder que a coalizão tem, porque se existe uma coalizão, 6 cidades, projeto de 5 anos, onde depois qualquer cidade do Brasil pode levantar a mão e falar, olha, eu quero ter acesso a esse conhecimento dessas 6 cidades que ocorreram nesses 5 anos, para mim é essa a potência que a coalizão promove e vai promover para o nosso ecossistema do Brasil e do mundo, eu diria. Ótimo. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, que passou voando. muito rápido, voando. Mas antes disso, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre o projeto que vocês estão fazendo com a coalizão, que está sendo financiado pela coalizão, e a importância dele na organização de vocês. Exato. Lá em Belém do Pará, na Baixada do Juru, nós estamos fazendo o projeto IACI, que significa mulher. Nossas beneficiárias são mulheres empreendedoras que, remanescente de regiões da floresta, têm esse saber tradicional de como fazer com que um recurso renovável se torne um artesanato, um prato para culinária, ou mostrem para a gente, por exemplo, experiências turísticas ou algum tipo de
projeto de inovador em relação a um cosmético. Então, o IACI ele vai reunir várias mulheres, a nível de 100 mulheres, para dar informação, capacitação para que elas possam entender que elas podem se empreender e ser donas do seu próprio negócio. É empoderar mulheres para que elas atinjam esse nível de compreensão do que é empreender e realizando todas aquelas etapas ali certinho, com uma matriz SWOT, ou com uma técnica de vendas, ou com um plano de marketing bem feito. Então, nós vamos realmente fazer com que pessoas que estavam à margem dessa informação tenham acesso a essa informação para que, com essas ferramentas, dê essa grande virada, que é fazer a baixada, trazer uma solução de dentro para fora. Inverso. Show. E no caso da Restinga? No caso da Restinga, eu sou a Roberta Capitão, sou presidente da Associação Empreendedoras Restinga. Nem sempre foi uma associação, precisamos nos organizar. E aí, então, conseguimos esse edital maravilhoso. O edital com a coalizão, ele contempla 30 mulheres. E aí, o nome do projeto é Jornada Empreendedora, onde nós temos lá cursos híbridos, que trouxe essas mulheres o primeiro contato do que é negócio de impacto. ODS, o que é isso? Agenda, nossa! E essas mulheres começaram a entender que sim, que os negócios delas podem ser modelados e elas serem um negócio de impacto. E o melhor de tudo, ganharem dinheiro com isso. Acredito que a consciência, ela vem, sim, mas nesse primeiro momento é responder a pergunta, o que eu ganho com isso? Nesse momento, tu ganha dinheiro, assim como foi a conduta do cinto de segurança. Se tu não usar cinto de segurança, tu vai ser multado. Então, obrigou as pessoas a usarem o cinto. Hoje elas já sabem que é uma coisa, se tornou natural. E eu espero, tenho esperança que sim, que negócios de impacto sejam um processo natural. Ainda não é. Nós estamos forçando isso. E falar que sim, ela ganha dinheiro com isso, eu acho que nesse primeiro momento é a melhor parte. Não terminamos ainda a jornada, ela vai até dezembro e elas estão muito empenhadas e o melhor, elas se sentem empoderadas em entender que fazem parte do ecossistema. Eu faço parte disso, não sabia. Tô fazendo, tô feliz. É verdade. Legal. E no caso da 2022? Bom, meu nome é Wilson. Eu sou fundador da 2,5. 2,5 é uma venture builder de negócio de impacto. Simplificando, é uma construtora de negócios de impacto. Isso, sempre né? simplifica, porque o meu exato. público não entende. Exato, uma construtora de negócio de impacto. Então, a gente legal. ajuda empreendedores e empreendedoras a conseguir validar a ideia, validar o mercado, entender como que pode crescer aquele negócio para ter mais resultado financeiro e mais impacto, e também conectar com investidores e investidoras para aportar dinheiro naquele negócio no momento certo. Né? Então, Tu une as pontas. é isso. A gente faz e tá lá junto na mão com o leme do barco. Back show. Né? Então tá junto lá fazendo as coisas acontecerem. E falando do projeto que a gente está sendo apoiado pela coalizão, é o Conexões de Impacto 2,5. Né? O 2,5 veio por conta do setor 2,5, que é o segundo setor empresas privadas, terceiro setor ONG, 2,5 está no meio do caminho. Então, que tudo! É uma empresa que visa gerar riqueza, mas ao mesmo tempo gera um impacto. Tá. Né? Então, impacto social, socioambiental. Então, por isso que é Conexões de Impacto 2,5. Qual que é o objetivo desse projeto? É fortalecer o ecossistema de impacto de Campinas. Então, a gente está mapeando os desafios sociais que existem em Campinas, principalmente em regiões vulneráveis, né? Ao mesmo tempo, a gente está mapeando também desafios de grandes empresas, né? Então, a ideia é mapear esses desafios. Essas duas coisas vão ser fonte para montar a tese do nosso programa. O que é a tese? É o que vai permitir publicar isso para o ecossistema e selecionar quais são os negócios de impacto para ajudar a resolver esses desafios sociais, socioambientais da cidade, e também os desafios que a gente tem dessas empresas. Por quê? Porque a ideia é que a gente
tem uma trilha de conhecimento com 20 negócios de impacto. A gente sabe que tem um desafio grande aí, né? 20 negócios de impacto que ajudem a resolver tanto os desafios da cidade quanto os interesses das empresas, né, de uma forma que seja sinérgica, para a gente apresentar no final. Então, a gente dá um banho de loja nesses empreendedores com estratégia, teoria da mudança, né, para poder entender o impacto, pitch, né, ou seja, como é que vai falar, né, etc., para que a hora que chegar no Demo Day consiga apresentar isso para secretarias do governo, que pode fazer alguma coisa junto, para apresentar para as grandes empresas, para que possa contratar aquele serviço da startup ou do negócio de impacto, ou possa aportar uma grana ali que vai resolver a dor dela, ao mesmo tempo resolve alguma coisa da cidade, e investidores, né? Então, para que ajudem esses negócios a fortalecer aquele plano, né, de ação, para poder gerar o impacto e também gerar o retorno financeiro pela lógica do mercado, né? E desses 20 negócios de impacto, a ideia é que 40% das vagas sejam vagas afirmativas para mulheres empreendedoras e pessoas que vieram de regiões vulneráveis de Campinas. Então, a gente vai abrir isso para o Brasil todo em relação a essas soluções, mas se vier alguém de Campinas, isso vai ter um pontinho a mais ali, porque tá vindo ali da região, então a gente vai ter um ponto a mais para poder priorizar esses empreendedores e empreendedoras que vêm da cidade. E ao final do Demo Day, a gente vai selecionar 5 negócios de impacto para entrar no nosso programa de desaceleração de negócios de impacto. Que aí é uma jornada, é uma continuação do Conexões de Impacto 2,5, para que a gente entre numa jornada mais profunda para conseguir conectar com investidores de um valor maior, né, e ajudar... Proporcionar uma estabilidade. É isso aí. Então, essa que é a ideia. Que tudo. Que ótimo. Queridos e querida, agradeço muito a presença de vocês. Gostaria de agradecer também quem nos viu e quem nos ouviu nesse episódio do Fronteiras de Impacto e espero poder continuar conversando com vocês e peço para as pessoas que estão nos ouvindo que escutem os outros episódios e se quiserem saber mais sobre negócios de impacto, empreendedorismo social, sigam as redes sociais da Coalizão pelo Impacto. Muito obrigada e um grande abraço. Obrigada, valeu.